corresponde a 1 ano de trabalho, né? São pinturas que foram produzidas nesse último ano, já no ateliê Index, que para mim é muito importante, porque muda tudo, né? Ter o ateliê me transforma, né? Então, para falar das pinturas, eu tenho que falar disso, do fato de que eu tirei o ateliê de casa, de uma situação inibida, porém confortável, em que eu estava totalmente inserido, né? Minha casa, para um espaço muito maior, muitíssimo confortável, com uma luz muito especial, mas numa situação muito diversa, uma diferença muito grande. Então, o primeiro fato sobre esse 1 ano de produção, que corresponde a este acervo aqui, foi a dificuldade em chegar ao ateliê, em trazer uma produção para o ateliê, porque todos esses fatores de acesso, de caminhar, chegar no lugar, a iluminação, o espaço ao redor, o fato de não precisar guardar as coisas quando termina, você pode deixar tudo ali. Tudo isso é muito lógico, é lógico que as pessoas raciocinem que é assim, deve ser, né? Deve ser mais ou menos assim. Mas o fato que fica guardado, embutido aí, é que a simples geografia muda tudo, porque muda o olhar. Para vir para cá, para vir para o ateliê, eu vejo outras coisas. E estar aqui no setor, onde eu tive o meu primeiro ateliê há 40 anos atrás, ou mais, me traz a atenção para a cidade, para a arquitetura, que é a minha formação. Uma condição que é de geografia e é de história, que está em mim. Ok, é minha. Eu vivo aqui há mais de 60 anos. Mas me alcança, interfere, muda o meu processo, mudou o meu processo. Né? Então, parte das pinturas ainda seguem um ímpeto anterior e parte delas já encaminham uma outra direção. Eu não me mudei de cidade, mas eu mudei o meu percurso. Não é? Eu saí do meu ateliê doméstico, caseiro, para uma situação que ela em si já define um outro compromisso. A galeria me acolhe, cede o seu ateliê para mim, e isso gera um compromisso de produção, porque eu estou usufruindo de algo que não é meu, que me é graciosamente oferecido. Então, bora, trabalha, né? E daí acontece a primeira transformação, que é vir diariamente. Eu venho para o ateliê 6 dias da semana. Eu só não venho aos sábados. Todos os outros dias eu estou aqui. Muitas vezes o dia inteiro. Pelo menos das 2h30 às 8h30 da noite. E isso em si já determina, porque o processo é muito longo, a pintura ela é demorada. Eu resgatei há alguns anos atrás a pintura a óleo, da onde eu vim. Eu vim de uma pintura figurativa que era acrílica, passou para o óleo foi abandonado, segui pintando acrílica, mudei meus interesses, fui em outras direções e resgatei a pintura a óleo por uma questão premente, que é a questão da qualidade física. Quanto mais eu aprofundo o meu interesse, se aprofunda, se define no âmbito da pintura, mais a pintura a óleo é evidente, a escolha é evidente, né? Por uma questão de qualidade física mesmo. Mas a pintura a óleo, ela demora, ela pede tempo. Né? A pintura pede tempo, a pintura é muito difícil.
É muito difícil chegar nela, acertar. Mas eu consigo, com a pintura a óleo, uma qualidade física que é pictórica, que é da natureza da pintura, que a pintura acrílica não me dá. Então eu aceito esse embate, essa dificuldade. A diferença é a mecânica cotidiana, porque eu vou demorar muito mais dias para pintar, não apenas porque eu estou pensando ou estou encontrando a pintura, mas pelo fato de que a tinta a óleo pede um tempo mesmo. Né? E pede um tempo assim. Ah, ela demora para secar? Sim, demora para secar. Mas ela muda. Uma semana depois, o branco não é o mesmo, o amarelo se transforma. Ela ganha, em poucos dias, ela ganha uma transparência que não tinha. Ela assenta de uma outra forma. Né? E tudo isso, falar sobre isso, é falar sobre essa definição do meu interesse. Né? Por muito tempo, eu tinha no meu currículo, anunciava, comentei sobre isso no depoimento ao Arquivo Fugaz, que eu botava lá no currículo, né? Artista plástico, que faz sentido, né? Exceto quando eu descubro, eu concluo, eu acolho o fato de que eu sou um pintor, que é um ponto de vista muito específico no âmbito das artes plásticas. Artes plásticas é uma generalidade, e eu não sou genérico. Eu poderia. Né? Eu gosto de desenhar, eu gosto de escrever, eu gosto de fotografar, mas na prática eu não estou fazendo gravura, escultura, objeto, instalação, performance, vídeo, filme, arte, cinema. São milhares de linguagens, a computação, eu não estou lidando com nada disso. Mesmo quando eu desenho, o pensamento é da pintura, o objetivo, o destino é a pintura. O que o pintor faz é pintura. Eu pego um Uber e rapidamente na conversa, eu converso, né? O motorista me pergunta, o senhor faz o quê? O senhor é médico? O senhor é locutor? E eu explico, não sou, eu sou pintor. Daí fica um hiato no ar, porque normalmente refere-se à profissão do pintor de paredes. E não faz diferença. Não faz, honestamente não faz. Porque eu fico pensando o que é a pintura, o que não é a pintura. Né? Porque a sombra é uma pintura. A sombra é uma pintura que se deita sobre as coisas e muda a cor das coisas. Né? A luz é uma pintura. É uma expressão bonita, eu roubei de um poeta norueguês, Jon Fosse. Jon Fosse. Magnífico, estupendo, ele tem um poema com esse... É curioso, ele não coloca títulos. Você lê o livro dele e rapidamente você compreende que não são títulos. Aquela primeira frase, que normalmente seria um título, não é. Ela é obrigatoriamente, ela já é o primeiro verso. É dela que a poesia sairá. E ele tem uma, por exemplo... E daí pensar a pintura, por exemplo, que não é a pintura, por exemplo. Não é. A pintura, por exemplo, é uma atividade muito difícil. A pintura, por exemplo, é a pintura que guia um olhar, que guia uma dedicação. Tomar a pintura, por exemplo, é aceitar que ela tem seus comandos próprios. Por que a pintura, por exemplo, porque ela é uma linguagem? A gente fala isso, né? Essa linguagem. Mas eu queria estar mais atento para me lembrar que quando eu me refiro a uma linguagem, eu estou me relatando, me referindo a um idioma, a uma cultura, a uma natureza própria. Isso é a linguagem. Né? Tem a linguagem dos sinais, tem a linguagem verbal, tem a linguagem do cinema,
pintura em si, ela é uma linguagem. Quer dizer, ela impõe seus substantivos, sua métrica, sua morfologia, sua sintaxe. Ela tem componentes que são dela. Então é sempre uma negociação. Sabe quando você fala, você observa assim que em inglês tem algumas expressões que são intraduzíveis. Em português nós falamos de um jeito que a tradução, a versão para o francês é grosseira. Né? Então tem coisas que são próprias do idioma. E o Borges elogiava, que foi um homem educado em inglês, sendo um escritor em espanhol, né, na língua, ele elogiava e reconhecia a riqueza do inglês, que ele considerava muito superior à riqueza linguística do espanhol, pela capacidade de você falar outras coisas, ser mais específico em algumas coisas. Né? A pintura corresponde exatamente a isso. É nesse sentido que ela é uma linguagem, porque tem coisas que são dela. O que implica o seguinte, eu não domino, eu não domino, eu negocio. Sabe? É um tanto meu, um tanto ela se manifesta também, ela me comprime a decisões, ela se determina também. Né? Essa dificuldade é muito bonita, de trazer uma dedicação de vida ao entendimento de uma linguagem e de acolher uma linguagem, né, como coisa própria. Né? No processo recente, eu tive 3 convites para exposições coletivas muito importantes, assim, valiosas, e por uma coincidência, as 3 me pediram trabalhos antigos, trabalhos de 40 anos atrás. Pois bem, fui ver meu trabalho, fui pesquisar, fui tentar encontrar. Eu tenho muito pouco, porque eu sempre vivi do meu trabalho, então fui atrás. Gostei de ver algumas coisas assim. Foi legal, foi bom ver. Mas, de imediato, eu reclamo de uma qualidade física daquela pintura. Uma qualidade que eu demorei muito tempo para alcançar. Eu demorei muito tempo a me educar na pintura. E esse é um valor. Né? E tem uma coisa que eu preservo, eu tento preservar, que é a parte intuída. Eu preciso manter aquilo, entende? Porque só inserindo, preservando uma parte intuída dentro da pintura, eu consigo escapar do projeto executivo. A pintura não é um projeto executivo. Embora possa ser. Grandes painéis, grandes pinturas temáticas demandam um projeto executivo. Né? Olha, observa a situação. Nós tivemos recentemente no CCBB uma linda exposição do Luiz Zerbini. Na verdade, são duas fontes apresentadas naquela exposição, além dos diferentes momentos, porque era uma retrospectiva, além dos diferentes momentos de vida, ali tinha a pintura do Luiz Zerbini e a pintura do ateliê Luiz Zerbini. São pinturas de um caráter que eu chamaria assim, como é que eu posso dizer, uma figuração heróica. São grandes painéis, exaustivamente pintados, caprichosamente construídos, temáticos, que envolvem dados objetivos de um histórico do nosso país, da nossa cultura, dos nossos povos, com mitos e lendas e histórias e fatos, e isso implica uma pesquisa, uma elaboração daquele espaço. Portanto, há um projeto para essa figuração heróica. Então ali faz sentido, porque é o desejo daquele artista. Mas, excetuando essa circunstância em que o projeto demanda
em que a ideia de pintura demanda um projeto objetivo de pesquisa, a pintura ela deve preservar um tanto do lado intuído, porque é da natureza dela, ela é eloquente, ela vai falar, quer você queira ou não. Não imagine que a pintura possa ser domesticada, adestrada, que eu puxo todos os cordõezinhos e ela funciona. Não funciona. Não funciona. Porque o branco em cima do verde vai ficar diferente. Ele não será exatamente. A quantidade de verniz, de óleo, de diluente vai determinar. Tudo é uma negociação. Mas eu fugi da sua pergunta. Desculpa, eu fugi da sua pergunta, da ideia de um léxico. Né? Tem uma outra coisa, isso que eu disse faz sentido, mas tem uma outra coisa dessa ideia de léxico, também a gente tem que pensar assim, é que é muito confortável a gente imaginar que a produção, fica fácil supor que a produção se organize de uma forma linear. Né? Então o Picasso, daí ele tem a fase azul, daí ele tem a fase rosa, daí ele vê uma exposição de arte africana e ele vai ser cubista. As coisas não são assim. O trabalho não sai de uma sequência de conclusões objetivas, formatadas, empacotadas. Esse tempo da pintura, ele é um tempo próprio. Eu não quero fazer a mesma pintura, exceto para desafiar a mesma pintura. Quando eu faço duas pinturas iguais, é porque eu sei o tanto que elas poderão ser diferentes. Daí é um assunto em si. Mas imaginar a minha produção como tantos amigos artistas queridos, excelentes, conseguem produzir de uma forma harmônica, homogênea, gradual, diluída ao longo do tempo, você assiste a suave, sutil, gentil transformação daquela pintura. Eu não sou esse. Eu não sou esse. Nunca fui. Primeiro porque uma pintura me esgota. E normalmente, enquanto eu estou fazendo, antes de terminar, ela já me sugere uma outra coisa. Porque eu pinto para ver. Eu pinto para ver aquilo lá pronto. Essa é a razão por que eu estou pintando. Eu fiz isso aqui para ver, porque eu achei que era possível. Daí, como não foi muito possível, daí eu fiz então esse outro aqui, porque ele ficou me sugerindo uma outra, daí eu fui fazer esse outro. Então assim elas se concatenam e assim elas se aproximam. Mas no meio do caminho, uma mancha pode me sugerir outra coisa e me dá vontade, e daí de repente eu descubro a possibilidade de retomar, de resgatar um outro trabalho que eu já vinha fazendo. Muito comum, a pessoa olha para a minha sequência, eu já vivi a situação a situação indelicada do sujeito entrar na minha exposição e falar: é uma coletiva? Não é uma coletiva. Mas eu admito pensamentos que, a princípio, podem parecer disparatados, apenas porque as pinturas não têm a mesma feição. Mas esse aspecto exterior da pintura, se ela é de quadradinhos ou de bolinhas, se ela é figurativa ou abstrata, se ela é geométrica, se ela é redonda, se ela tem relevo, isso é uma feição, é externo. O meu interesse é a pintura, aquilo do que é feito, como aquilo é feito. As relações químicas, físicas, cromáticas que ocorrem ali naquela situação. Né? Então, o exercício dessa ideia de um léxico dentro da linguagem, o primeiro exercício é
é admitir. O primeiro exercício em busca desse léxico é admitir que ele está em formação. Eu não falo um idioma dominado. Você compreende? Essa é a questão, a dificuldade de entender a pintura como linguagem, é porque a gente pressupõe aquilo como uma gramática pronta, estabelecida, que eu posso exercitar. Não é. Ele é uma linguagem em movimento, aberta, está sendo feita. Não é? Está sendo feita. Meus amigos portugueses ficam encantados quando nós conversamos, porque eu falo um português muito correto, eu uso ênclase, próclises e mesóclises, naturalmente, e eu uso expressões que são do português, eles se reconhecem, mas caducaram na origem. Porque a língua, ela se transforma mais rapidamente nesse afastamento. E o português das colônias, ele se transforma, ele preserva a origem. Ele se transforma cotidianamente, incorporando, porque o universo é outro, mas simultaneamente ele preserva um laço de origem, né? Então há poucos dias atrás conversando, e por algum motivo eu usei enxergar. Falei, com dificuldade de enxergar, não é uma coisa que a gente enxergue muito facilmente. Eu usei a expressão enxergar, o verbo. A portuguesa quase caiu para trás. Ela fez... Ela conhece a palavra, claro, mas em desuso. Em desuso. Né? Eles olham, eles veem, mas eles não se referem mais a enxergar. Não se distingue mais esses vocábulos. Então, isso é um componente da linguagem que a gente pressupõe. Mas quando nós tratamos de uma linguagem no espaço da estética, da plástica, ela é transformável, ela é viva, ela tá sendo feita. Meu trabalho não está pronto. Meu trabalho não está pronto. Você compreende? Eu estou fazendo para ver se eu dou conta. Eu estou fazendo para ver se eu consigo fazer alguma coisa boa. Eu não sou apaixonado pelo meu trabalho. Fico, que lindo. Não fico, é honesto. Não fico, porque ele está sempre um pouco aquém do meu ímpeto e eu tenho outras expectativas, eu tenho outros desejos. Ocorre que, às vezes, eu reencontro um trabalho, ou encontro um trabalho novo, pode me contentar. Isso acontece. Eu já vivi algumas vezes esse contentamento de fazer um trabalho ou de reencontrar um trabalho já pronto de alguns anos atrás. E ficar feliz, ficar contente de ver. É uma boa pintura, que bom. Mas, de resto, não é um processo satisfatório. Assim, no sentido de uma alegria absoluta. Que coisa. Eu vivo isso assim muito de perto, porque acompanho muitos artistas, né? E em muitas situações, o amigo velho e o artista jovem demonstram uma alegria muitos amigos velhos e jovens artistas demonstram uma alegria, uma satisfação com o seu próprio trabalho, são capazes de expressar isso de forma adjetiva, assim, nossa, estou fazendo uma pintura maravilhosa. Eu não vou te falar uma coisa dessa. Eu posso, no máximo, honestamente, dizer assim, estou contente, tem um amarelo ali que eu fiquei contente. Estou fazendo... Mas, em seguida, isso dança, isso se perde. Genericamente, né? Por que a gente trabalha? A gente trabalha para viver? Não. Nós nos apresentamos socialmente dizendo o que nós fazemos. Essa é a forma como socialmente nós somos apresentados, né? Ele é fotógrafo, ele é pintor, ele é cineasta,
ele é escritor, ele é empresário, ele é médico. Ela é artista, ela é bailarina, ela é astronauta, ela é trompetista. Nós nos apresentamos por aquilo que fazemos, né? E acho que esse é o sentido da coisa. Nós fazemos as coisas para sermos, né? Para sermos, nós somos aquilo que nós fazemos, né? Por isso que é tão importante ser decente. É meio sem alternativa. Eu tentei entrar no mercado carioca, no mercado paulista, ambos muito difíceis. Isso lá no final dos anos 80, 90. Juro que tentei. Dei com a cara na porta. Porque eu não sou de lá. Eu sou daqui. Eu nasci no Mato Grosso, numa cidade pequena de beira de rio. Eu sou muito caipira demais para aquele enfrentamento, né? E em determinado momento eu fiz a escolha de ficar aqui, construir a minha vida aqui. É muito duro, porque basta você pegar uma tabela de preços e comparar o meu trabalho com o trabalho de outros tantos artistas da minha idade, né? Mas é isso, né? O Milor diria, não lhe custa nada, só lhe custa a vida, né? Então eu fiz essa escolha de ficar aqui. Houve esse momento, eu vivi esse momento em que eu escolhi ficar em Brasília. Não imaginei construir uma cena nem nada disso, não. Mas o fato é que eu tive um suporte. Eu usufruí de um suporte, né? E não foi pouca coisa, não. A turma, a primeira geração de artistas de Brasília, vamos citá-los, Atos, Rubem, Glênio, Marília Rodrigues, tantas pessoas, professores da UNB, né, artistas, as mulheres gravadoras, todas, um universo imenso. Então eu usufruí disso, do convívio e da observação do trabalho desses artistas na hora que estava sendo feito. Aqui em Brasília, também no Rio, também a São Paulo, indo para lá, eu tive chance de ver ateliê, Maria Bonomi gravando num ateliê dentro do MAN. Eu ia todas as tardes, ficava lá até de noite, do lado de cá do vidro, vendo aquela mulher, e fui conhecê-la muito tempo depois. Então, a primeira coisa é isso. Eu tive essa oportunidade. Eu tive a visita do Atos Bucão, a visita do Rubem Valentim, por exemplo, né, no meu ateliê, que eram pessoas, Atos especialmente, né, que está sempre comigo no ateliê, o Atos está lá. Então, eu usufruí disso, dessa referência. Que não é nada, não é a pessoa querendo te ensinar nada. É só você olha como é que ele mistura a tinta. Sabe como? Devagar. Sabe por quê? Para não fazer bolhas. Como é que ele guarda a tinta? Essas são as lições. É claro que tem um momento em que o artista formado, experiente, ele pode te falar alguma coisa que abre um caminho, né? Mas a simples convivência ali, a autorização, é um artista que você respeita e ele te respeita, ele te autoriza. Ele diz, que bacana. Não é muito bacana, mas ele te diz que é bacana. Então, tendo usufruído disso, eu me sinto assim, compelido a seguir a receita, né? E eu tenho curiosidade assim de ver a cena e a produção. Então eu vou mesmo. Aliás, é o meu programa, é o que eu faço. É ver o trabalho dos artistas nas galerias, nas exposições. Nós temos aqui uma alegria assim, né, de uma produção consequente, uma cena ativa, né, com aberturas frequentes de exposições.
de novos, de pequenos, de grandes, eu quero ver tudo. Então, da mesma forma, quero também acolher o jovem que chega. E, na prática, eu nunca fui professor da UNB, eu sou só eu, assim, né? Mas os artistas jovens me procuram, eles veem meu trabalho, eles simpatizam com aquilo e buscam acesso e chegam, e eu acolho, eu quero receber, quero vê-los, quero visitá-los também. Acho que é uma parte do compromisso de estar em algum lugar, né? Felizmente isso funciona, né? Forma-se uma cena, né? Mas a gente precisa pensar que não é assim, apenas a vaidade, né? É uma consideração mesmo, e acho que é pertinente, faz parte. Eu só faço pintar, eu não faço mais nada. Eu não vou a bar, não vou a restaurante, eu visito alguns amigos e vou para o ateliê. É isso que eu faço. Cozinho, se possível diariamente, leio diariamente. Então, se é verdade que essa é a minha vida, não é isso que eu te anuncio. Quando eu chego e falo, eu não digo que eu sou pintor, que é isso que eu faço. Então, sejamos, né? Sejamos de verdade, né? Integralmente. Não é nada mais difícil e nem melhor. Ser o que a gente é, né? Não é pouca coisa, não é fácil, mas é bom. Posso falar? Não, eu quero falar que é muito importante para mim estar aqui, neste momento. É muito importante tirar a produção do ateliê, trazer aqui para a galeria e organizar dessa forma, porque é um grau de distanciamento que me permite ver. E isso é a parte mais valiosa, ver o próprio trabalho em condições de uma frieza, de uma análise. Né? Então isso é algo que eu tenho que agradecer mesmo. O fato de eu usufruir da confiança de vocês e do ateliê que vocês me oferecem, que é profundamente transformador. Muda a minha vida. Né? Estar aqui muda a minha vida, muda a minha pintura. Essa é a parte difícil. A minha pintura está mudando. Eu, por muito tempo, eu escrevi, inclusive, publiquei assim, que eu não queria nenhuma narrativa, acaba com as narrativas, para que as narrativas? Nenhuma narrativa, nenhum subterfúgio e nenhuma narrativa. Nenhuma. Isso é importante, né? Excluir os subterfúgios, né? As coisas, os meandros, os berloques, as justificativas, né? O apagamento da narrativa é uma utopia, porque ela existe todo o tempo. Ela não está nas coisas, ela está em mim, ela é o meu ímpeto. No desejo de compreender o mundo ao meu redor, eu narro. Eu olho para essa máquina e fico dizendo, ele está ali, significa aquela luz vermelha. Mas é uma narração minha, para mim mesmo, tentando entender o que está acontecendo. Então a narrativa ela é intrínseca, ela não é da coisa em si. A árvore não quer narrar nada, ela quer só abanar ali porque o vento é bom. Mas quando eu olho para ela, daí me ocorrem muitas narrativas. Então, por muito tempo, eu anunciei essa utopia, né, de apagar as narrativas, de tentar apagar as narrativas do meu trabalho. E a vinda para o setor acentuou muito um olhar, a compreensão de que, quanto da minha abstração geométrica, vamos dizer assim, quanto da minha construção concretista, se está alicerçada por uma leitura da arquitetura. É a minha formação. E ela está na cidade ao meu redor. A paisagem urbana, ela é conduzida por uma geometria, especialmente uma cidade modernista. Então, ao contrário de tudo que eu apregoei, tentando apagar as narrativas, eu assumi que aquele retângulo
ressoa um volume arquitetônico, aquela diagonal ressoa uma rampa, aquela pequena faixa parece uma marquise. E daí fui assumir uma construção em que fica sugerida uma paisagem. Não é nenhum endereço específico, não é... Eu não fotografo para pintar, né? São pequenas memórias, mas é uma narração, no sentido de um processo associativo que eu permito. Por sorte, simultaneamente, nas dificuldades de fazer a pintura, eu sou capaz de fazer as outras pinturas que eu ainda devo às outras pinturas. Porque a cada pintura que eu faço, ela me empurra a fazer algumas. E, subitamente, uma pintura que eu fiz há 5, 6 anos atrás me aponta uma alternativa. Eu posso refazê-la sem copiá-la. E eu me disponho. Então, simultaneamente, esse conjunto, este acervo, reúne trabalhos de um ano. E, por sorte, eu consigo mostrar tanto um conjunto harmônico, homogêneo, que se associa à ideia de uma paisagem, quanto outros tantos trabalhos que, escapando desse assunto, se encontram com ele. Né? Porque, no final das contas, é só pintura.